E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene, após visitar o túmulo do Daniel e mandar Ramiro se livrar do Sidney, a vilã cairá do cavalo depois que o Kelvin convenceu Ramiro a contá-lo o que a Irene e o Sidney têm em comum. Kelvin fica em choque ao descobrir dois grandes segredos da Irene. A essa altura da trama, Marino terá sido vítima de uma armação do Antônio e perdido o cargo de delegado. Ramiro se arrependerá das maldades que fez e, com a ajuda do Kelvin, revelará ao Caio dois segredos macabros da Irene. O delegado, com o apoio do Caio, do Kelvin e do Ramiro, bola um plano genial e juntos conseguirão arrancar da Irene duas confissões. No entanto, a vilã perceberá ter caído em uma armadilha, sacará uma arma e fará 2 disparos. Marino fará o mesmo. 3 pessoas serão atingidas. O médico dará 2 notícias, uma boa e uma ruim, e um casamento inesperado acontecerá. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Irene mandar Ramiro se livrar do Sidney e o Antônio contratar um novo capanga para implantar no quarto do Marino substâncias ilícitas. Marino cairá na emboscada do Antônio e será afastado do cargo de delegado. Antônio olha dentro dos olhos do policial e zomba. Eu falei que ia acabar com você, Marino. Que eu ia acabar com a tua carreira e em breve vou acabar com a tua vida também. Será a partir dessa cena que Ramiro se tornará um herói. Kelvin convencerá o capanga do Antônio a revelar que tipo de relação Sidney tem com a Irene. Ramiro comenta: eu já falei a você, Kevin. Não posso contar não. É para sua própria segurança. Mas eu tô querendo sair dessa vida, sabe? Ser uma pessoa melhor. Fazer as coisas certinha. Kelvin convencerá o Ramiro a contar os 2 segredos que a Irene guarda às 7 chaves. O sócio do bar quase tem um treco ao ouvir os podres da madame e fala: Ramiro, isso que você acabou de me falar da dona Irene é muito grave. É muito mais grave do que eu imagino. O Caio e o marido precisam saber disso agora mesmo. Ramiro, disposto a se tornar um homem do bem, pedirá a ajuda do Kelvin e diz: tá, Rames, eu vou te ajudar. Eu já sei até por onde começarmos. Kelvin entra em contato com o Marino e o Caio. Chamam eles no bar com urgência máxima. Ramiro, com medo, avisa o amigo que, caso revele ao Caio e ao Marino os 2 segredos da Irene, estará correndo grande perigo de vida. Kelvin tranquilizará alegando que estará sempre ao seu lado e não permitirá que mal algum aconteça com ele. Instantes depois, Marino e o Caio chegam no local. Caio, ao ver o Ramiro, questiona: você me chamou aqui pra quê, Kelvin? E o que esse pau mandado do meu pai tá fazendo aqui? Ramiro, não vale nada. Kelvin deixará claro que Ramiro quer mudar para melhor e reparar os erros do passado, inclusive revelando grandes segredos envolvendo o Antônio e a Irene La Selva. Marino e o Caio olham um para o outro. Marino comenta: eu tô achando que isso é alguma armação. Caio dirá achar o mesmo. Ramiro toma a dianteira da situação e explica: Kevin tá certo. Eu quero mudar. Eu quero ser um homem bom. Parar de fazer mal às pessoas. Kevin me ensinou uma coisa que eu não sabia. É amar. Caio, com um pé atrás, se aproxima um pouco mais do peão pedindo que revele o que sabe sobre o Antônio e a Irene. Kelvin manda: conta, Rames. Revela ao Caio e ao delegado Marino aquilo que me contou sobre a dona Irene. Caio, você tem que ser forte. Um dos segredos que o Rames sabe sobre a tua madrasta é cruel. Ramiro toma coragem e revela os 2 segredos que a Irene guarda. Marino acalma o Caio e avisa que essas coisas não ficarão impunes. Revoltado, o filho do Antônio grita: eu não posso deixar isso pra lá. Aquela mulher é uma monstra. Alguém precisa parar a Irene. Temos que colocá-la na cadeia ou dentro de um caixão.
Marina pensa um pouco, tem uma ideia genial e comunica. Espera, eu tenho um plano para fazer justiça da forma certa, mas para esse plano funcionar, vou precisar da ajuda do Ramiro. Kelvin olha em direção ao amigo e pede: por favor, Rames, você tem que ajudar o Caio e o delegado. Só assim, você e eu vamos ser livres para sermos o que quisermos. Ramiro toma coragem e avisa que pelo Kelvin e por querer ser homem de bem, aceitará participar do plano do delegado. O filho do Antônio deixará claro que logo depois que a Irene cair na armadilha, torcerá o pescoço da mulher. O delegado revela aos três detalhes do plano. É o seguinte: isso que o Ramiro acabou de nos contar, esses 2 segredos da Irene, são muito graves e precisamos de provas. Se conseguirmos uma confissão da Dona Irene, vamos colocá-la na cadeia. Ramiro, você vai dar um jeito da Irene confessar esses 2 segredos, enquanto um de nós filma a conversa. Kelvin comenta: delegado, isso pode ser muito perigoso. Se a Dona Irene nos pegar em flagrante, acaba com a nossa vida. Marina dirá que esse risco todos terão que correr. Caio questiona Ramiro se realmente é isso que quer. Ramiro convicto afirma que sim. Olha em direção ao Kelvin e fala: Kelvin, depois que isso tudo terminar, eu quero fazer um pedido especial a você. Ramiro entra em contato com a Irene falando: tem algo muito importante para falar a ela. A vilã diz: tá certo, Ramiro. Espero que seja realmente importante. Agora, no momento não estou em casa. Chego em 1 ou 2 horas no máximo. Me espere em um local onde ninguém possa nos ouvir. Ramiro, Kelvin, Caio e o delegado correm contra o tempo em direção à fazenda. Ao chegarem no local, entram pela cozinha. Angelina, ao vê-los, assustada, pergunta o que fazem ali. Caio assume as rédeas e pede: calma, Angelina. Eu descobri 2 coisas horríveis da Irene e preciso da confissão dela. Ramiro vai nos ajudar. Também preciso da sua ajuda. Angelina pensa um pouco e fala: se for para ferrar a Irene, eu tô dentro. Podem contar com a minha ajuda, Caio. Mas me conta, que segredos são esses que vocês descobriram da Irene? Caio dirá que Angelina escutará da boca da própria Irene, mas adianta ser 2 coisas estarrecedoras. O grande problema é que do lado de fora da casa, Sidney estará de tocar esperando a Irene chegar para prestar conta. Tá pensando que vai me passar a perna, madame? Se não me der o que eu quero, eu acabo com a senhora e com todos dentro dessa casa. Na cidade, Irene sairá do salão no Cacá em direção à fazenda, enquanto Irene não chega na residência. Dentro da casa dos La Selva, o delegado, Angelina, Caio, Ramiro e Kelvin, no escritório, planejam como tudo acontecerá. O delegado diz: vamos fazer assim. Caio e eu vamos ficar escondidos do lado de fora da casa dando cobertura. Kelvin vai filmar a conversa da Irene com Ramiro. Mas para isso, você vai precisar se esconder em algum canto desse escritório. E você, Ramiro, vai fazer aquilo que eu falei. Precisa fazer a Dona Irene confessar com todas as letras aqueles 2 segredos. Angelina, com mau pressentimento, alertam que se a Irene perceber o que estão tramando, poderá acontecer uma tragédia naquele lugar. Caio a tranquiliza e explica que todos ali estão cientes do risco. O filho do Antônio e o delegado se escondem fora da casa. De repente, avista um carro da Irene se aproximando. A vilã desce do veículo e entra na casa. O delegado comenta: vai ser agora, Caio. O Ramiro precisa fazê-la confessar os 2 podres. Caio promete colocar a madrasta atrás das grades depois que o Kelvin gravar toda a conversa. Um pouco mais ao lado, Sidney continuará observando. A patroa chegou. Vou esperar um pouco, já eu entro para fazer a festa. Do lado de dentro da casa, Angelina dirá à patroa que Ramiro está esperando no escritório.
Irene retruca. O quê? Ramiro no escritório do Antônio. Eu disse a esse incompetente que me esperasse fora da casa. A governanta avista a patroa caminhando em direção ao escritório, fumaçando de raiva. Corre para o lado de fora da casa e sinaliza com ok em direção ao Caio e ao delegado. Será nesse momento que o Caio percebe Sidney se aproximando da residência. Intrigado, comenta. O que o Sidney está fazendo aqui, Marina? O que esse infeliz está pensando em fazer? Marina e o Caio apenas observam a movimentação do peão. Sidney, mal intencionado e armado, espera o momento certo para invadir a casa. Dentro do escritório, Irene questionará o peão quem ele pensa que é para esperá-la no escritório dos patrões. Ramiro pedirá perdão e avisa que a conversa é bastante restrita. Irene diz: se o Antônio chegar e nos pegar dentro do escritório dele, vai querer uma justificativa, Ramiro. Como meu marido vive falando, você realmente não passa de um asno, um completo inútil. Mas, me conta, se livrou daquele chantagista do Sidney, cumpriu as minhas ordens, se livrou dele? Kelvin, escondido, começa a gravação. Ramiro dirá que ainda não, mas que o Sidney está com os dias contados. Irene, com menos paciência do que já estava, pergunta: então, pra que você quer falar comigo, Ramiro? É dinheiro? Você quer dinheiro, é isso? Ele responde: é não, patroa. Não é isso não. É que eu tô achando que aqueles 2 segredos da senhora podem vir à tona a qualquer momento. Irene se arrepia inteira. Do que você tá falando, Ramiro? Fala baixo. Por acaso você tá pensando em me trair? Você revelou os meus segredos a alguém? Ramiro dirá que não, mas que o Sidney poderá bater com a língua nos dentes a qualquer momento. Kelvin grava no momento exato em que a Irene menciona os 2 podres dela sem saber que estava sendo gravada. Um clima tenso se espalha no ambiente, depois que Sidney entrar na sala da residência. Angelina se arrepia inteira e pergunta o que faz ali. O capanga da Irene exigirá saber onde está a patroa. Angelina se negará a falar. O homem a pega pelo pescoço e aperta firme. Angelina, com dificuldade de respirar, dirá que a Irene está no escritório. Caio e o delegado também entram na casa. Angelina, ofegante, fala: o Sidney, ele foi pro escritório. Corre, ele vai fazer uma loucura. Irene e o Ramiro serão pegos de surpresa depois que o Sidney invadiu o local. Assustada, Irene pedirá para saber o que ele faz ali. O sem-vergonha avisa: eu vim acabar com todos vocês. Já tô sabendo que mandou o Ramiro dar cabo de mim, patroa. Mas antes que isso aconteça, vou dar cabo dos 2 primeiro. Irene pedirá calma ao rapaz. Kelvin, percebendo o Ramiro em perigo, em pensamento diz: Eu não posso permitir que faça mal ao Ramiro. Eu preciso fazer alguma coisa e tem que ser agora. Sidney puxa uma arma. Irene arregala os olhos. Ramiro também. Caio e o delegado invadem o local. Marina coloca Sidney na mira e manda largar a arma imediatamente. Kelvin aparece. Irene, surpresa com a presença do rapaz, percebe que o Kelvin estava escondido o tempo todo. Intrigada, pergunta: criatura, o que você estava fazendo escondido? Por acaso, escutou a minha conversa com o Ramiro? Kelvin dirá que não somente escutou, como também gravou tudo. Irene abre uma das gavetas da mesa do marido, pega uma arma e coloca Kelvin na mira. Ou você me entrega agora mesmo essa gravação, ou te mando para junto da sua ex-patroa, Anice. Ramiro, que também estará na mira do Sidney, se desespera ao ver Kelvin ameaçado. Marina, com Sidney na mira, manda o bandido soltar a arma e se entregar. Caio pedirá à madrasta que não faça nenhuma loucura com Kelvin. Irene pede: eu só quero a gravação. Me devolva a gravação e pode ir embora. Antônio chega na sala da casa. Angelina, desesperada, relata que uma tragédia está para acontecer. Confuso, o Ricardo questiona do que ela está falando. Angelina dirá
está acontecendo no escritório uma grande confusão. Enquanto Antônio corre em direção ao escritório, Angelina liga para o hospital, pedindo que envie uma ambulância com urgência, pois tem certeza que alguém acabará precisando de atendimento. Dentro do escritório, o clima estará fervendo. O ricaço entra no local e vê a Irene mirando no Kelvin, Sidney mirando no Ramiro e Marino mirando no Sidney. Perplexo, Antônio pergunta o que significa aquilo. Irene avisa que a casa foi invadida. Caio tentará justificar, alegando ter descoberto 2 segredos horríveis da Irene. Antônio pergunta que segredos são esses. Irene avisa que se o Caio se atrever a falar, vai mandar o Kelvin pro além. Ramiro, desesperado, diz: "Não, Caio. Kelvin não pode morrer. Não fala nada." Antônio voltará a exigir saber que segredos Irene esconde. Caio revela o primeiro. "Quer saber, pai? Tá bom. Então, eu vou contar o primeiro, e é sobre a morte de Daniel." Irene suplicará que o enteado não revele nada ao pai. Caio não dará ouvidos à madrasta e fala: "A morte do Daniel foi armada, isso todo mundo já sabe. O que ninguém sabe é quem foi o mandante. Mas isso, agora eu sei. O mandante foi ela. A Irene mandou sabotar os freios do carro, que Daniel morreu." Antônio, em choque, fica sem acreditar no que acabou de descobrir. No momento em que o Caio revelaria o segundo e pior segredo, a vilã acertará o Kelvin, o derrubando ao chão. Ramiro se desespera. Kevin, a senhora matou o Kevin, dona Irene." Irene também acerta em cheio Sidney com um disparo fatal e diz: "Vou acabar com todos que sabem os meus segredos. E o terceiro vai ser você, Ramiro. Vai fazer companhia ao seu namoradinho no inferno." Caio, Marino e Antônio percebem que o Ramiro será o próximo. No momento em que acertaria o rapaz, Angelina surpreenderá a vilã ao aparecer por trás, se atirando em cima da patroa e a derrubando ao chão. Kelvin será levado muito mal ao hospital. Irene é levada presa. Antônio escutará a gravação da Irene falando ao Ramiro que o Sidney não poderia abrir o bico sobre a Petra não ser filha do Antônio e sim do Tadeu. No hospital, Ramiro receberá informações do médico. "Você é parente do Sr. Kelvin?" Ramiro responde: "Pelo amor de Deus, doutor. Como é que tá o Kevin? Eu não sou parente, não. Quer dizer, eu sou sim. Eu sou tudo que ele tem nessa vida. E ele é tudo que eu tenho na minha vida também. E o Kevin é meu namorado." Pronto, falei. O médico avisa: "A situação do seu namorado era muito grave, rapaz. Mas tudo ocorreu bem. O Sr. Kelvin está fora de perigo." Você gostaria de ver o Ramiro transformado em um homem de bem? Ramiro e o Kelvin combinam? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.